E agora, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio, olha só, abordamos para vocês sobre classificação dos carbonos, classificação das cadeias carbônicas, e vamos agora fazer uma retrospectiva para garantir o teu aprendizado e o sucesso na atividade de aula. Vamos lá, então? Olha só aqui, fica de olho aqui na tela, porque nós explicamos para vocês sobre o átomo de carbono, né? O elemento químico que tem apenas a letra C como símbolo. Ele tem número atômico 6, portanto, 2 elétrons no primeiro nível, ou camada K, e 4 elétrons na camada L, ou no segundo nível, né? Fazendo com que ele seja tetravalente, né? E as ligações do carbono, conforme vocês viram nos postulados de Kepler, o carbono pode ligar uns aos outros, fazendo 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas ligações. Então, é graças a essa abordagem, a essas características do carbono, que o número de substâncias orgânicas, que é o número de compostos orgânicos na natureza, são milhões de vezes maior do que o número de compostos inorgânicos propriamente dito, né? Porque a química orgânica é a química que estuda as substâncias que constituem cadeias carbônicas, que são formadas pelos átomos de carbono, tá certo? E aí, a classificação do átomo de carbono, vocês viram, né, com clareza, onde abordamos de várias maneiras, que classificar um átomo de carbono significa dizer quantos outros átomos de carbono ele se encontra ligado na cadeia carbônica. E aí, o carbono primário é o carbono que está ligado a um único átomo de carbono. O carbono secundário é o que está ligado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário, que está ligado a 3 átomos de carbono. E o quaternário, que está ligado ao quê? A 4 átomos de carbono. Então, não existe carbono pentenário. É primário, secundário, terciário e quaternário, graças a, dependendo do número de ligações que ele tem, se ligar a outros átomos de carbono. E nós vimos também sobre as cadeias carbônicas, né? Cadeias carbônicas, nós vimos quanto ao fechamento da cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia mista. Cadeias aromáticas, aquelas que têm o anel benzeno. E as não aromáticas, não é isso? Onde eu falei que também elas podem ser conhecidas como alicíclicas, tá bom? Fechadas, é verdade, mas não tem o anel benzeno. Quanto à disposição dos átomos, nós vimos que a cadeia pode ser normal ou ramificada. Normal só tem carbonos primários e carbono secundário, mas a terciária tem carbono primário, carbono terciários e carbono quaternário, nos quais a ramificação acontece. Quanto aos tipos de ligações, nós temos que a cadeia pode ser saturada se só tiver ligações simples e insaturada quando tem dupla ou tripla ligação. E a natureza dos átomos? Homogênea ou heterogênea? Se só existir carbono, ela for cadeia aberta, é homogênea. Se existir um heteroátomo, é heterogênea. As cadeias fechadas ou cíclicas, quando existir um heteroátomo entre os carbonos, nós dizemos que ela é heterocíclica. E se não existir, é uma cadeia homocíclica, tá bom? E aí, meu caro aluno, valeu então a revisão aí para você clarear na mente o que aprenderam nessa aula sobre carbonos primários, tipo de carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário, e também quanto à classificação das cadeias carbônicas abertas, que a gente chama de alifáticas ou acíclicas, e as cadeias fechadas aromáticas e não aromáticas. Diante disso, agora você vai fazer a sua atividade de sala, na certeza de que voltaremos
para os devidos comentários. Boa sorte para você, meu caro aluno. E aí, meu caro aluno, que legal, hein? Uma vez que você fez a sua atividade, e sempre lembrando, leia com atenção os enunciados, vá lá nas alternativas e confira para ver se está tudo compatível. Aí você tem certeza que na hora que você assinalar, você dizer, eu acertei a questão verdadeira. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora, vamos lá então nas questões para a gente comentar. Na primeira questão diz o seguinte, olha só. O composto orgânico de fórmula molecular, de fórmula plana, né? Abaixo, ele, claro, possui 4 tipos de átomos de carbono. E ao observar a estrutura do composto, você que já resolveu aí e já assinalou, então, olha aí. Será que você assinalou a letra A, que está dizendo essa estrutura tem 5 carbonos primários, 3 secundários, 1 terciário e 2 quaternários? 3 primários, 3 secundários, 1 terciário e 1 quaternário. C, 5 primários, 1 secundário, 1 terciário e 1 quaternário. Letra D, 4 primários, 1 secundário, 2 terciários e 1 quaternário. Ou letra E, 2 primários, 3 secundários, 2 terciários e 1 quaternário. Agora, torcendo pelo seu sucesso, veja bem, meu caro aluno, se você eventualmente assinalou 5 carbono primário, então olha aí, ó, primários, nós temos quanto? 1 primário, 2, 3, 4, exatamente 5 primários. Quantos carbonos secundários? Apenas este carbono, ele é secundário, porque está preso a 2 carbonos. Um carbono terciário, que é este carbono, que está preso a 3 outros carbonos. E um carbono quaternário, que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Sendo assim, podemos dizer que a alternativa C é a resposta correta para essa questão, né? Diante de tantos comentários que nós abordamos, então agora ficou muito claro para você, tá joia? Olha aí o comentário. 5 carbonos primários, 1 carbono secundário, 1 carbono terciário e 1 carbono quaternário. Então, olha aí o quaternário, por quê? Porque ele está preso a 4 átomos de carbono. Então, por isso que ele foi o quaternário. Este carbono aqui, o terciário, este aqui, o secundário e os primários, para que você não mais esqueça, tá certo, meu caro aluno? Então, essa primeira questão aqui, eu acredito que todos vocês aí da sala de aula acertaram em cheio, né? Porque foram dados vários exemplos e aprender fazendo, aí então a gente vai exercitando de forma que as coisas fiquem o mais claro possível para você, porque você está no processo de aprendizado, é verdade? Na segunda questão, aí sim, o que que se diz? No enunciado está abordando o seguinte, olha. O pau-rosa é um vegetal típico da região amazônica. É uma rica fonte natural do óleo essencial, conhecido como linalol, o qual pode ser isolado do óleo de alfazema. Se você tem alfazema, você dá alfazema, você faz uma hidrodestilação e você chega no linalol. Esse óleo apresenta a seguinte estrutura, forma molecular. Você está vendo? Olha, quantos carbonos existem? 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10 átomos de carbono, tem caracterizando uma cadeia ramificada, não é verdade? Só para você observar. Observe se na estrutura tem ligações simples somente, ou tem dupla ou tripla, se tem algum heteroátomo, tá bom? Então, aqui só para você se situar na estrutura do composto. E aí, esse óleo linalol, que tem essa estrutura, que a cadeia carbônica caracterizada conforme você está vendo, olha lá. Essa cadeia, ela é classificada como? Eu já dei alguma dica, não é isso? Lembre que toda vida que eu falar em cadeia carbônica acíclica, está dizendo que é uma cadeia aberta ou uma cadeia alifática, não é isso? Sendo assim, essa estrutura do composto linalol, ela é letra A, acíclica, ramificada, saturada e heterogênea. Letra B, será que ela é acíclica, normal, insaturada e homogênea? Letra C, alicíclica, quer dizer, aquela fechada, mas não é aromática. Ramificada, insaturada e homogênea. Letra D, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. E letra E, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Então, lembrando, a letra A, B, D e E, cadeias que são abertas. A letra C é uma cadeia carbônica fechada, mas que não tem o anel benzeno, alicíclica, tá bom? Será que a estrutura do linalol condiz com essa realidade? Aí você que analisou toda a estrutura da cadeia carbônica do linalol, então, olha aí, é uma cadeia aberta ou é fechada? É uma cadeia acíclica, né? Ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia, conforme lá nos enunciados aí, normal ou é ramificada? É uma cadeia que apresenta o quê? Ramificações, tá vendo? Olha, são derivações porque, desculpa, tem carbono terciário. E aí nós temos exatamente ramificação. É uma cadeia homogênea ou heterogênea? Só tem átomos de carbono. Esse oxigênio aqui ele não faz parte da cadeia. E é saturada ou insaturada? Ela é insaturada por quê? Porque apresenta uma dupla ligação. Então, sendo assim, fica fácil de você chegar à conclusão e dizer que a alternativa correta é a letra D. Ela é uma cadeia aberta, não é fechada. Ela tem ramificação, é uma cadeia ramificada. Ela é insaturada porque tem uma dupla ligação. E ela é homogênea porque só tem átomos de carbono. Beleza? Olha aí o comentário. Cadeia carbônica acíclica, cadeia aberta, ramificada, ok? Porque existe um carbono terciário. Quando o carbono é terciário, é porque este carbono ele está preso a 3 átomos de carbono. Para estar preso a 3 átomos de carbono, então, obrigatoriamente, nós sabemos que é graças a essa ramificação. Insaturada, porque tem a dupla ligação, e homogênea, que só tem átomos de carbono. Então, assim, complementando o raciocínio, meu caro aluno, esperamos a sua compreensão com relação ao que foi abordado nessa questão de número 2. Então, a primeira questão e a segunda, com certeza, vocês incrementaram, né, entenderam sobre a abordagem da aula que foi apresentada aqui. Agora, ainda temos o quê? O aprender fazendo. E vamos partir para esta questão. Com certeza, agora você não vai errar, ou você não errou. Nessa questão, diz o seguinte:
o ácido etileno-diamino tetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, é utilizado também para você fazer análise de água, tá bom? Então, toda a estação de tratamento de água, os profissionais químicos que fazem análise de água, usa o EDTA, tá bom? Para ajudar a garantir o resultado das análises. Então, muito importante esse composto, EDTA, etileno diamino tetracético. E aí, olha só, observa a estrutura da cadeia carbônica deste composto. É uma cadeia fechada? Claro que não é. É uma cadeia normal? Também, olha só. Aí agora você observe direitinho. Tem heteroátomos, tem átomos diferentes de carbono na cadeia? Tem insaturações, existe dupla ligações ou tripla entre os átomos de carbono, considerando que os oxigênios ligados por dupla ligação ao carbono, então não são heteroátomos. Então, só heteroátomo quando o oxigênio estiver preso entre dois carbonos. E aí, diante do que você observou, podemos afirmar de que, olha lá, o que se pede? Será que a cadeia carbônica do EDTA, ela é classificada como? Letra A, uma cadeia acíclica, insaturada e homogênea. Letra B, acíclica, saturada e heterogênea. Uma cadeia acíclica, saturada e homogênea. Letra D, cíclica, quer dizer fechada, saturada e heterogênea. Ou letra E, cíclica, insaturada e homogênea. Então, voltando mais uma vez na estrutura do composto, você observe a cadeia carbônica, tá bom? Olha aí. Cadeia carbônica, exatamente, olha só. Então, a cadeia carbônica significa a sequência dos átomos de carbono, tá bom? Então, os oxigênios que aí apresentam, eles não estão ligados entre carbono. O que está ligado entre carbono? Os nitrogênios. Ótimo. E ele apresenta ligações duplas entre os carbonos? Verifica que só tem ligações simples, tá certo? Portanto, desta forma, vamos ao que interessa. Se você assinalou a letra B, cadeia aberta, acíclica. Cadeia saturada, não tem dupla ligação entre os carbonos. E heterogêneo, por quê? Porque tem um nitrogênio entre os carbonos. E aqui no comentário, então mostraremos mais uma vez, conforme eu detalhei para vocês. Olha aqui, a cadeia carbônica é essa cadeia carbônica, tá bom? Então é uma cadeia acíclica, porque ela é uma aberta. É uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples. E é uma cadeia heterogênea, porque apresenta átomos de nitrogênio entre os átomos de carbono. Agora, meu caro aluno, que tal essa aula sobre classificação dos carbonos primários, secundário, terciário e quaternário e a classificação das cadeias carbônicas? Será que agora ficou claro? Então, esperamos ter colaborado com o seu aprendizado, tá bom? E lembrando que futuras aulas ainda trabalhamos com cadeias carbônicas, tipo de átomos, sempre lembrando que aulas anteriores são pré-requisitos para fazer você entender os conteúdos das aulas futuras que virão, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, meu caro aluno.